Olá galera, tudo bem a todos vocês? Certinho? Então, bem-vindos ao nosso projeto ESAG Enem para Todos. Eu sou o professor Léo Arruda, professor de História. É um prazer estar com vocês aqui. E já peço que vocês nos sigam, por favor, acompanhem lá. Instagram, @ESAGMedicina, YouTube, TV ESAG. Vem com a gente aprender um pouquinho sobre História. E hoje, temos um grande voo aqui na História, revisando vários pontos importantes para a gente. Você acompanha o seu material, acompanha o que você sabe, anota, né, se organiza, tenha tudo bonitinho. E, para facilitar o nosso papo aqui, eu coloquei tudo para a gente, mapas mentais. Tá? Então, vou montar com vocês hoje alguns mapas mentais. Já comecei com esse aqui, para a gente falar sobre a República Oligárquica. Olha para cá. República Oligárquica, no momento, dentro da Primeira República, né, que é a nossa história republicana. O Brasil tem a República proclamada em 89, em 1889, de 89 até 1894, República da Espada, de 1894 até 1930, República Oligárquica, quando os cafeicultores comandaram o país. Né? Período da Espada, 2 militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, dali em diante, temos aí cafeicultores, né, assumindo o protagonismo do poder executivo. E nesse sentido, a gente vai abordar aqui esse período a partir de 4 pedacinhos, 4 olhares, né? Um olhar político, sobre economia, movimentos sociais urbanos, movimentos sociais rurais. Olha para cá, amores. Queridos, na política destaco de cara o chamado café com leite. Você se lembra disso? Você traz na sua memória a ideia de café com leite? É aquele momento da alternância na presidência entre paulistas e mineiros. Tá, beleza. O que significa pra gente? Né? É ter no comando do Brasil cafeicultores de São Paulo, cafeicultores de Minas. Mais importante do que alternar bonitinho, um paulista, um mineiro, um paulista e um mineiro, é você perceber a dinâmica de que você tem ali cafeicultores dando conta do país. Tá? E nesse sentido, toda a atenção, todo o olhar sobre a economia será um olhar voltado para o café, já vou chegar lá. Mas antes disso, lembrar vocês o seguinte, não foi um período fácil. Dá a impressão muitas vezes de que esse momento aqui gera uma enorme estabilidade política, tudo arrumadinho, tudo certinho, não era bem assim não, tá? Havia uma pressão muito grande, grupos fora do eixo São Paulo, Minas Gerais, tentavam participar da política, né? O Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, se movimentavam para quebrar esse jogo político, mas ele se mostrava muito forte, né? E apesar de divergirem muitas vezes um com os outros, paulistas e mineiros, no final das contas, no fim dos ovos, se aproximavam porque eles tinham um só objetivo: proteger, garantir a produção cafeeira no país. O Brasil mantinha-se um país agroexportador, latifundiário e elites cafeicultoras, né, cafeeiras, no comando do Estado. Tá? Então, o café com leite é justamente essa tentativa, né, de manter a hegemonia paulista e mineira sobre o poder executivo no âmbito federal, ou seja, a presidência. Um outro traço político diz respeito chamada política dos governadores. O que é isso aqui, amores? Ora, a ideia é você buscar a governabilidade. Né? O sonho de todo presidente do Brasil, governador e prefeito, era ter o apoio do legislativo. Né? O presidente tendo apoio dos senadores e deputados federais, o governador do estado, né, ter apoio dos deputados estaduais, o prefeito ter apoio dos vereadores, evitar a presença que incomoda, né, da tal oposição. Não interessa no meio do Congresso Nacional alguém falar em reforma agrária, alguém falar em mudanças do modelo econômico, falar aqui em diversificar a economia e caminhar em direção à indústria, isso não interessa. Então, para evitar que esse cara fique ali perturbando, para isso é perturbar, né, atrapalhando, falando o contrário do que eles querem ouvir, era interessante conjugar os interesses, né? Concatenar interesses aqui. Nesse sentido, os governadores, a política dos governadores, respeito a isso, construir a governabilidade, né? Construir os acordos políticos, eliminando a oposição do cenário. E como você faz isso? É que você consegue atuar de maneira a impedir que a oposição apareça. Tem que atuar no controle do voto, atuar junto ao eleitorado, né? Impedir que se vote em candidatos da oposição. Como é que eu atuo sobre o voto? Quem aparece aqui é o coronel. O coronel, dentro do coronelismo, né, é a figura que vai estabelecer um controle rigoroso sobre os eleitores e, portanto, sobre os votos. Só será eleito no Brasil para qualquer cargo, praticamente,
se tiver acordo político dentro da lógica do coronelismo, dos governadores e do café com leite. Se você harmonizar esses poderes todos, todas as características, você terá um candidato eleito dentro desse jogo enorme, grande, poderoso jogo político. E os coronéis exercem a sua influência através do chamado voto de cabresto, que você conhece, né? Lembra vocês todos que nesse momento, no Brasil, o voto ele é aberto. Então o sujeito vai lá votar, ele apresenta o voto na urna. Algum fiscal, não, um secretário, alguém na mesa, um mesário, olha o seu voto e coloca ele, computa o seu voto, né? Marca, computa não tem computador, mas marca lá no papelzinho, quadradinho lá e coloca o seu voto. Enfim, então o voto é aberto, que facilita o controle. Então você tem aqui ameaças, uso da violência e, mais efetivo do que isso, os coronéis atuando no vazio político. Aonde o Estado não se faz presente, o coronel se fará presente. Ele vai ajudar uma família quando a casa desmoronar, ele vai ajudar aquela família quando a criança vai nascendo, aquele bebê nascendo na família, vai colocar uma parteira ali, porque você não tem o Estado atuando, você não tem o Estado presente com médicos, o Estado presente com educação, com moradia, e nesse vazio aparece o coronel. Então é natural que esse camponês, nos recôncavos do Brasil, lá no interior do Brasil, ele vai o quê? Identificar naquele coronel quem está do seu lado. Então é quase que natural que esse cara vote quem o coronel quiser. Então muitas vezes, galera, nem é pela violência. A gente aprende assim, vote cabresto pela violência. Pode ser, mas não exclusivamente dessa forma. Assim, conquistar a confiança do camponês que trabalha na sua fazenda era essencial. E era uma aliança muito mais poderosa. O medo é uma forma de você controlar o cara? É. Mas a primeira chance que essa pessoa tiver para fugir de você, ela vai fugir, ela vai embora. Então, para garantir o controle, é atuar no vazio do Estado. Os coronéis funcionavam dessa maneira, controlam o voto, e dessa forma só era eleito no Brasil quem deveria ser eleito, quem fazia parte de todo esse jogo político. A pessoa, calma aí, mas é possível eleger alguém fora desse acordo? Era possível. Acontecia muitas vezes, muitas não, algumas vezes, um cara ser eleito fora desse acordo. E aí, toma posse? Não. Havia um órgão chamado Comissão Verificadora de Poderes. Esse órgão estabelecia o seguinte, quem vai ter uma posse ou não no cargo, quem vai ser diplomado ou não no cargo. E muitas vezes, né, o que acontecia era eleger alguém. Esse alguém está no jogo político? Tá, dá o diploma para ele, toma posse no cargo. E fulano, elegeu aqui outra pessoa, está no jogo político? Não está. Então inventa um motivo para cortar esse cara. Quando esse cara é cortado, ele sofre a chamada degola política. Ele não é degolado fisicamente, tá? A metáfora disso aqui, mas o cara vai ser retirado do cenário político e o segundo lugar vai entrar. Se o segundo lugar for do grupo dos coronéis, está dentro. Se não, isso se perpetua até ser empossado alguém que faz parte do jogo. Ou seja, não estão jogando para perder. E dessa maneira garantem o controle político nesse período, nesse longo período da República Oligárquica, né? Enfim, então, política é café com leite, governadores, coronelismo, um destaque para o voto de cabresto. Show? Vamos para a economia agora, galera. Economia, tá? O Brasil sempre em crise econômica, né? Raros foram os momentos nessa história republicana em que não estávamos em crise. E normalmente, quando a gente está em crise, são três os caminhos percorridos na economia para escapar da crise. Caminho 1, emissão de papel moeda. Caminho 2, empréstimo. Caminho 3, aumento de impostos. Deu para perceber que mexer com imposto ninguém vai. Tá? Então você tira aqui os impostos da jogada, sobra emitir papel moeda, que é fazer dinheiro, ou você pegar dinheiro emprestado. Talvez se lembrem em outros momentos, né, que na República da Espada há um tal de encilhamento. Foi quando Rui Barbosa, nosso ministro à época, estabeleceu uma emissão de papel moeda. Resumindo muito, né, gerou um processo inflacionário no país. Então, emitir papel moeda sem controle, sem lastro, sem cuidado, como foi feito naquele momento, levou a um problema. Levou a agravamento da inflação, portanto, aumento do custo de vida, e agora buscava uma nova solução para a crise. E ela veio através do Funding Loan, que é um grande nome em inglês, né, que na verdade é um empréstimo que o Brasil faz junto aos bancos ingleses, né, família Rothschild, né, família milionária na Inglaterra. E o nosso presidente eleito, né, o Campos Salles, viaja para a Inglaterra para conversar com esses banqueiros e conseguir ali um grande empréstimo para a gente. O Brasil naquele momento vai emprestar 10 milhões de libras,
né, se compromete a pagar esse empréstimo, né, caso não pagasse, o Brasil perderia o controle de algumas fontes de renda do governo, né, como estradas de ferro ou alfândegas. Havia um acordo sobre isso. Mas o Brasil, spoiler, o Brasil pagou esse empréstimo, tá? Essa é uma outra conversa. Mas a ideia era fazer o empréstimo e os ingleses acreditaram que o Brasil fosse pegar essa grana e investir em indústria, né? Pô, Léo, mas a Inglaterra tem interesse que o Brasil invista em indústria? Tem. Porque isso vai empregar mais mão de obra, vai aumentar o poder de compra dos trabalhadores, poderiam comprar produtos importados. Então, de certa maneira, interessa aos ingleses. E, além disso, o Estado brasileiro arrecadaria impostos e assim poderiam pagar o empréstimo. Então, a Inglaterra ganha duas vezes. Quem está brincando aqui, né? Ganhando duas vezes. Só que o dinheiro não foi gasto com indústria, não foi gasto com ferrovias, né, para dinamizar a produção nacional, integrando o país, não foi gasto com aparelho dos portos para receber máquinas pesadas e assim desenvolver a indústria, não. O dinheiro foi gasto em boa parte, né, plantando café. O governo disponibilizou grana para que cafeicultores ampliassem a sua produção. Você já viu onde vai dar isso? O café já era produzido lá em cima, café pra caramba. Nesse momento, você vai ampliar a produção de café. Resultado, super produção de café. Lembra aqui um ponto pra gente. Quando alguém planta café, plantei café hoje, eu vou colher esse café que eu plantei daqui a 5 anos. Então quem plantou café em 1899, 1900, 1901, colheu café em 1904, 1905, 1906, foram anos de super safra no Brasil. E você sabe que quando um produto aumenta a sua quantidade, né, quando você joga no mercado uma quantidade enorme de um produto e a demanda, né, que é a compra por esse produto, o desejo por esse produto, se mantém estável, eu tenho uma oferta enorme e uma demanda estável. O preço tende ao quê? A despencar. Né? Com o preço do café despencando, os cafeicultores pressionaram o governo. Para aí. Cafeicultor pressionando o governo é o cafeicultor pressionando a si mesmo, né? Porque os cafeicultores governam o país. De novo, não interessa se é mineiro, se é paulista, são cafeicultores. Então os cafeicultores olham para o umbigo e percebem a situação que estavam passando. E a partir daí optam por uma política de proteção ao café. Temos que proteger o principal produto do país, Convênio de Taubaté. Em 1906, há um grande acordo entre governo e cafeicultores, estabelecendo uma política de proteção ao café. E são 3 aspectos aqui a serem considerados. Primeiro, o Estado estabelece o valor mínimo pelo café, o menor valor pelo qual uma saca de café pode ser comercializada no Brasil. Preço mínimo. Depois estabeleceu o seguinte, que o Estado compraria o excedente de café. Vamos montar isso juntos? Brasil produziu café, encheu o mercado de café. Café pra caramba, o preço vai desabando. Quando o preço desaba e alcança o preço mínimo, o Estado faz o quê? O Estado passa a comprar esse café, pagando esse preço mínimo, que é um valor que dá lucro, tá? Cafeicultor e prejuízo não combinam na mesma frase, tudo bem? Então, alcançou o preço mínimo, o Estado compra o café e recolhe o café. O Estado estoca o café, retira, portanto, o café do mercado. Se o Estado retira o café do mercado, a quantidade de café disponível diminui e o preço começa a o quê? A estabilizar, depois volta a subir. Quando o preço começa a subir, o Estado o quê? Vende o café estocado. Só que muitas vezes, quando o Estado vai vender o café estocado, tem uma nova safra. Então o mercado é inundado por café novamente, o preço despenca mais uma vez, alcança o preço mínimo, o Estado compra o café excedente, estoca o café e quem nunca vai perder com isso é o cafeicultor. E o Estado que lute para bancar isso tudo, né? Organizar os impostos, novos empréstimos, né? O Estado se organiza, ou seja, a sociedade inteira está pagando para que a elite cafeira no país mantenha o seu status, mantenha o seu café bem vendido. E se você é cafeicultor, tem certeza que o Estado vai comprar tudo que você produzir? O que você faz? Você para a produção, você reduz a produção ou você aumenta a produção? Você vai plantar o máximo para vender o máximo e o Estado vai comprar tudo que for produzido. Então, dessa forma, o café está protegido. Aí você já entendeu por que é café com leite. Tá? Enfim, e outra coisa interessante aqui é perceber que o Estado faria propaganda do produto, né? Propagandear o café para aumentar o consumo. Né? Vem a preocupação em propagandear, principalmente nos Estados Unidos,
para que eles pudessem usar mais grão, mais pó de café para encorpar o café deles, né? Que eles fazem o chafé. Então a ideia é fazer um café mais encorpado para consumir mais grão e aumentar a compra do nosso produto. Então, resumindo aqui, preço mínimo, compra do excedente e propaganda do produto, beleza? Saindo do café, sim, havia coisa no Brasil além do café. Temos a borracha e temos um surto industrial. Vamos com calma aqui. Borracha. Meados do século XIX, 1860, 1870, um cara chamado Goodyear, um químico, ele inventa um processo que é a vulcanização. Ele vai misturar enxofre ao látex, que vai tornar o látex mais resistente a variações de temperatura, calor ou frio. Ele vai ampliar o uso e possibilidade da borracha. E a partir daí você vai ter o uso dos pneus, a invenção do pneu a partir daí. Pneu que era usado em bicicleta, depois em máquinas de transporte, depois em veículos automotores. Tá? Então o pneu é um produto que vai usar muito da matéria-prima borracha. E adivinha quem produzia borracha quase de forma exclusiva no planeta? Brasil. Né? Alô BR, o Brasil fazendo borracha naquele contexto, maior produtor mundial desse produto lá na Amazônia, fronteira com a Bolívia. E o Brasil então aumentou loucamente a extração da borracha, que era comercializada em Manaus, depois levada até Belém, de Belém a borracha ia para o mundo, né? Europa e Estados Unidos. Sendo assim, a borracha propiciou o enriquecimento dessas duas cidades, Manaus e Belém. Né? Manaus, capital da borracha, volto a dizer. E Manaus, até hoje, lamentam, né, esse momento, saudades do tempo da borracha, quando a cidade, de fato, virou uma grande cidade, vamos dizer, aqui no Brasil. Né? Então, a borracha propiciou esse grande desenvolvimento das duas cidades. Porém, com um episódio em que ingleses e franceses vêm ao Brasil, roubam mudas de seringueira, roubam grãos, né, das seringueiras, sementes das seringueiras, e vão plantar essas árvores lá no Sudeste Asiático. Um clima semelhante da Amazônia, dá super bem solo e clima, resultado, passam a produzir látex em larga escala no Sudeste Asiático. Se aqui no Brasil a seringueira está espalhada na floresta amazônica, ela tem seringais, né? Seringueira até perda de vista. O Brasil então perde esse protagonismo no universo da borracha. A partir de 1915, 1920, já não vende mais nem um quinto do que vendia anteriormente. Então esse apogeu, a borracha é quase que um ciclo, né? Inicia, apogeu, declínio e desgraça. Né? A borracha tem uma vida curta por aqui. Mas nos deixou de herança o Acre. Né? Foi no contexto da borracha que o nosso governo comprou o Acre, que era um território que pertencia à Bolívia, território fronteiriço com o Brasil, né? E o Brasil então faz um acordo com os bolivianos, Tratado de Petrópolis ou Tratado de Rio Branco, de 1903, e por esse acordo o Brasil pagaria 2 milhões de libras pelo Acre, o terreno que corresponde ao Acre hoje, né? E além disso o Brasil permitiria o uso, né, dos rios da bacia amazônica para que a Bolívia escoasse sua produção pelo Atlântico. A Bolívia é um país que não tem litoral. Pega no teu mapa lá, não tem litoral. Então era uma forma deles conseguirem melhorar o comércio. Mas o Brasil não fez a tempo a ferrovia que possibilitaria aos bolivianos acesso ao Oceano Atlântico. Os bolivianos ficaram bem chateados conosco por conta disso. Beleza da economia, café, borracha, e lembrar da indústria, que na verdade foi um surto industrial. Entre 1914 e 1918, temos a Primeira Guerra, ou Grande Guerra, né, como alguns preferem chamar. E a Grande Guerra mobilizou os países da Europa, e alguns deles, como França e Inglaterra, faziam comércio conosco, nos vendiam produtos industrializados. Por conta da guerra, eles param de produzir esses produtos em larga escala, para atender as demandas, né, do conflito, e o Brasil então se vê na situação de ter que produzir os seus próprios bens industrializados. Então a gente viveu ali, entre 14 e 18, um surto industrial. Tá? Não garantiu o nosso pleno desenvolvimento, mas deu um gás na nossa economia, com impactos muito graves sobre relações trabalhistas. Eu vou falar sobre isso. Tudo bem? Então, vamos agora para a questão dos movimentos sociais, né? E separei aqui em sociais urbanos e sociais rurais. Os urbanos, basicamente três: Revolta da Vacina, Chibata e Movimento Operário. A Revolta da Vacina, de 1904, Rio de Janeiro, foi uma revolta que tem muito a ver com a reforma urbana da cidade. Olha para cá. Rio de Janeiro foi capital da colônia, capital do Império e agora era capital da República.
Agora, uma capital atrasada, suja, desorganizada, com esgoto a céu aberto, doenças, né? Enfim, uma cidade tosca, né? Imunda, porca, suja, agressiva, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, precisava, na opinião dos políticos da época, passar por um processo de limpeza, de saneamento, de organização. Afinal, é a capital do Brasil, a capital da República, que nascera em 1889 e mantinha traços de uma cidade colonial, né? Então era importante transformar essa cidade. E o presidente Rodrigues Alves nomeou Pereira Passos para ser o prefeito do Rio e caberia a ele reformar a cidade. Inspirado no modelo de Paris, do Barão de Haussmann, que reformou Paris no final do século XIX, ele começa um conjunto de intervenções urbanas, né, que visava abrir novas ruas, organizar o esgotamento, proibir o comércio de ruas, camelôs à época, que eram insalubres, né, abrir grandes avenidas inspiradas nas Champs-Élysées, né, nos boulevards parisienses. Ele vai, por exemplo, inaugurar Rio Branco, né, na época central, gigante, né, quase 2 km de comprimento, 33 metros de largura, várias pistas para automóveis e quaisquer veículos, né? Então nós temos aqui a dinâmica de intervenções na cidade, tá? Isso é feito pelo Estado sem consultar a população, e esse é o problema. Derrubaram cortiços, que eram pensões populares, a população mais pobre ficou desamparada. Vai morar onde? Aí vão ocupar as encostas dos morros, mas são longe de locais de trabalho, uma cidade que não tem transporte público de qualidade. Então, assim, convulsiona o cotidiano da população mais pobre, que está sofrendo o tempo inteiro, né? Sofreu com inflação, falta de oportunidade de emprego, e agora uma cidade que se reconstrói partindo a cidade, né? As pessoas mais pobres vão para um lado, o pessoal mais rico vai para o outro, né? Então a demanda aqui não foi se preocupar com o povo, e isso vai pesar na história. Vai pesar por quê? Porque outro aspecto a ser cuidado na cidade eram as doenças. O Rio sofria horrores com varíola, febre amarela, tuberculose, peste bubônica. A mesma peste que desossou a Europa no século XIV, que matou, alguns falam, até 25 milhões de pessoas na Europa no século XIV, estava no Rio de Janeiro. Então, o Rio é uma cidade febril, nas palavras de Cíncio Chalub, né, que é um historiador que fala sobre isso. Então, o Rio é uma cidade doente. Como tratar essa doença? Né? Como tratar essa cidade? Pereira Passos e Rodrigues Alves nomeiam Oswaldo Cruz para assumir o comando da DGSP, Delegacia Geral de Saúde Pública, delegacia, né? E caberia ele, então, dar conta das questões de saúde pública. E lá foi Oswaldo Cruz, um cara que estudou na Europa, estudou na França, e teve contato com estudos sobre vacinas, né? Traz a ideia para cá de usar vacinas e combater vetores, combater mosquitos, combater ratos. Ele foi muito sacaneado por conta disso, né? Doutor Mosquito, como era chamado, porque ele dizia que a febre amarela passava por um mosquito, e ninguém acreditava nisso. É um Brasil que não leva com fé nessas questões da ciência. Levar fé na ciência é muito bom, né? Mas enfim, a dinâmica aqui era justamente essa. O Cruz vai combater ratos, vai combater a peste, vai combater mosquitos, vai combater a febre amarela e vai vacinar para combater a varíola e a febre amarela. E a vacina é outro problema. Por que é um problema aqui? Porque ninguém foi educado sobre vacinação. Ninguém sabia o que era uma vacina. E quando a pessoa era informada o que era uma vacina, é que ela entendia o que? A vacina, ela tem a doença lá dentro, o Estado queria matar. Então o Estado promover a vacinação seria uma forma do Estado matar os pobres. Os pobres já estavam ali massacrados de uma reforma urbana desigual, impositiva, autoritária. Então o povo não quis se vacinar, voluntariamente não iam para os postos de vacinação tomar agulhada, que era a febre amarela, ou serem lanceados ou lancetados com a varíola, que era uma vacinação bem violenta, assim, era um corte que fazia no corpo, era braço, peito, barriga, bumbum, coxa, virilha, né, lugares assim meio esquisitos, que eram usados para vacinar contra a varíola. O povo não quer se vacinar contra a varíola, acha que o Estado vai matar todo mundo. O Oswaldo Cruz implementa a ideia de vacinação obrigatória. Vai vacinar porque sim. É caso de saúde pública. O povo não aceitou. Mas o povo não aceitou a vacinação em si, né? O povo ali está, pelas tampas, está estourando com o Estado, porque o Estado simplesmente desautorizou o povo, o Estado derrubou as casas, o Estado expulsou
população do centro do Rio de Janeiro, né, um estado violento, enfim. A gota d'água é a vacinação obrigatória. Então a revolta da vacina, galera, não é só uma revolta contra a vacinação obrigatória. É uma revolta do conjunto de situações que foi imposta a esse povo pelo Estado, que agiu de forma assim autoritária naquele contexto. Tudo bem? Foi uma guerra civil no Rio de Janeiro, dias de guerra civil, foi em novembro, né, de 1904, aquela confusão toda, polícia na rua, exército na rua, até prender os lideranças, serem condenados e enviados para o Acre para trabalhos forçados, as barcas da morte. Né? Afinal, não chegavam lá, morriam no meio do caminho, assassinados, né, no meio do caminho. Enfim, contra a vacina é uma história bem marcada aqui no Brasil. A da Chibata é outro movimento muito importante. A da revolta da Chibata tem como liderança um negro chamado João Cândido, né, que é um cabo da Marinha, que era chamado pelos seus colegas de almirante negro. E o almirante negro era uma afronta na Marinha, que era a força armada mais preconceituosa do país, a Imperial Armada Brasileira, lá dos tempos do Império. Né? E a Força Armada Marinha, ela mantinha, né, um recrutamento forçado, o tempo mínimo na Marinha eram 10 anos, salários baixíssimos, né, o soldo baixíssimo, a alimentação dos soldados era péssima, eles comiam algo que parecia uma lavagem, que é comida que se dá para porcos, é só do resto da rapa do tacho, né, é o que sobrou para esse marinheiro, e ainda tinha um código disciplinar muito rigoroso que previa castigos corporais. Então você imagina, 1910, 22 anos após a abolição, amarrarem um marinheiro, invariavelmente de pele preta, né, amarrado no navio sendo chicoteado porque não cumpriu uma ordem direta do seu superior. Né? Olha a violência desse tratamento. E esse tratamento era dispensado aos marinheiros, né, as baixas patentes, que eram, em sua imensa maioria, pretos naquele momento. Né? Resultado, um reflexo, um retrato da escravidão em pleno século XX, em 1910. E foi nesse contexto que João Cândido, né, liderou o movimento no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, em que eles tomaram de assalto os navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, caso a Marinha não voltasse e revisasse, né, as ideias sobre castigos corporais. Nesse cenário todo de ameaças a bombardeamento da cidade, a Marinha dá um passo atrás e cancela castigos corporais, revê as demandas dos marinheiros ali. Mas João Cândido não saiu ileso dessa. Embora houvesse ali um acordo sobre a anistia, né, o perdão dos envolvidos, a Marinha mandou prender o João Cândido, ele foi preso, condenado, se não me engano, a 100 chibatadas. Sofreu horrores ali, não morreu nesse momento. Né, ficou preso, foi violentado, né, tentaram matá-lo algumas vezes, sobreviveu a tudo isso, vai morrer décadas depois no manicômio, onde ele passou os últimos dias de sua vida. Né, mas João Cândido é uma figura importante, até no movimento negro, é um cara que lutou contra os abusos da Marinha sobre a população negra naquela instituição. Há uma estátua belíssima no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, mas uma estátua que está lá largada num canto, sem nenhuma menção ao herói que ele é. Tá? E, para fechar esse momento aqui, o movimento operário de 17. Né? Esse movimento operário aqui é resultado justamente do surto industrial ocorrido entre 14 e 18 aqui no Brasil. Né? Os patrões exploravam cada vez mais os trabalhadores, não havia uma lei trabalhista, uma legislação que amparasse, protegesse esse trabalhador, que ela sofria horrores na mão dos seus patrões. Jornadas de até 16 horas de trabalho, crianças trabalhando de 7 da noite às 7 da manhã com 1 hora de descanso para comer alguma comida que eles tinham levado, que ninguém oferece comida para as crianças e trabalhadores naquele contexto. É uma situação de exploração extrema, a ausência total de direitos, de dignidade, né, os direitos sociais eram negados. Então os operários influenciados, pensamentos anarquistas, né, pensamentos vieram da Europa, da Itália, já que havia aqui muitos italianos trabalhando nessas fábricas, se organizaram em alguns sindicatos e passaram a reivindicar direitos. E aí começaram a incomodar demais as elites nacionais. E ao questionarem essas elites, a reivindicarem direitos, perceberam que a única forma de serem ouvidos seria através de inúmeras greves. Então, esse movimento operário aqui vai resultar em inúmeras greves no Brasil naquele momento. Greves em Santos, Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes, vão paralisar as fábricas nesses locais, exigindo o quê? Leis. Uma legislação que os protegesse. Salários mais justos, jornadas dignas de trabalho.
e conseguiram alguma coisa. Tá? Não foi ainda o melhor momento do movimento operário, mas conseguem vitórias naquele momento ali. A partir de 1919, temos o Estado criando algumas leis para atender as demandas dos operários. Mas não foi fácil. Até lá, muita pata de cavalo, muito cacetete, né, evidenciando que era o Estado que estava de novo atuando de maneira intensa, de maneira violenta sobre os setores mais pobres da nossa sociedade. Enquanto no meio urbano aconteciam esses movimentos, no meio rural também. Embora o cenário fosse diferente, né? Temos aí Canudos, Cangaço e Contestado. 3 movimentos que têm muito em comum. Falam sobre a questão da terra, da propriedade de terra concentrada na mão das elites. Essas elites, esses coronéis, né, latifundiários, explorando a mão de obra no Nordeste, no Sul do Brasil, onde fosse, né, concentrando seu poder em cima dessa terra, e dessa forma estouram movimentos em Canudos, sertão da Bahia, Cangaço, sertão do Ceará e Pernambuco, também Bahia, e o Contestado, que era a fronteira do Paraná com Santa Catarina, a região ali de plantação de mate e corte de madeira. Tá? Então são 3 movimentos aqui que têm a ver com a posse da terra e críticas à posse da terra, da maneira que ela está concentrada no Brasil. Agora, Canudos e Contestado têm em comum alguns aspectos. Primeiro, as lideranças de Canudos, Antônio Conselheiro, Contestado, José Maria e depois Maria Rosa, são lideranças míticas, são figuras messiânicas que traziam a palavra de Deus. Né? Há um discurso religioso muito forte aqui, de que a terra, inclusive, é um direito dessa população. Ganharás o pão de cada dia com sorte do seu trabalho. Trabalha onde? Na terra. Então a terra é sua por direito. Você deve usufruí-la, deve usá-la, fazer o uso social da terra, que é produzir e viver dela. Não é lucrar com a terra. A preocupação de casa não é lucrar com a terra, botar trator, produzir pra caramba, exportar para a Europa. Não. É subsistência, atender demandas daquela população ali. Canudos e Contestado incomodaram o Estado. Incomodaram. Canudos reuniu 30 mil pessoas. Né? Seria a 5ª maior cidade do país, uma cidade dentro do Brasil alheia ao Estado, que obedece a um líder, Antônio Conselheiro, não pagam tributos, não pagam impostos. Quem está em Canudos não vota, então sai da ordem de controle do voto de cabresto, sai da ordem de controle da igreja, que é um movimento ali fora da igreja católica, religioso, mas fora do catolicismo. Né? Então tudo se incomoda. Né? São esses argumentos que levam o Estado, pressionado por poderes locais, pela igreja, a derrubar, invadir, destruir, arrasar com Canudos, né? Que é destruído em 1897, após 4 expedições militares bem violentas, bem intensas. O Contestado incomodava, porque as terras onde eles estavam pertenceriam a um grande empresário chamado Percival Farquhar, que financiou a construção de uma ferrovia ligando Rio Grande do Sul a São Paulo. E em troca dessa construção da ferrovia, ele receberia essas terras, agora ocupadas por posseiros no Contestado. Então o Estado vai atuar em defesa de quem? Do empresário Percival Farquhar. Esse é sírio-americano. Né? Esse cara, então, faz valer a sua influência, né, para que o Estado expulsasse das suas terras aquela população. E o Cangaço é um movimento muito difuso, né? Para alguns heróis, para outros bandidos. Vai sempre depender do ponto de vista que você usar para interpretar esses personagens, né, essas pessoas. Agora, uma coisa é comum, independente de ser herói ou ser bandido. Eles são frutos, né, de uma sociedade onde há uma concentração fundiária absurda, que relega essa população ao 5º plano da existência, onde não tem direito a nada. É o sofrimento cotidiano da mão de obra explorada nas fazendas. Eles negaram isso, pegarem armas para lutar contra isso. Tá? Não conseguem mudar muita coisa. Né? A terra segue concentrada, eles foram executados por tropas do governo, mas mostraram uma luta armada, que a luta armada era uma solução viável para eles. Né? Não pegavam na enxada, pegavam na espingarda para lutar pelos seus direitos. Mas foram massacrados pelo Estado. Então repare que, independente do espaço, de ser o espaço urbano ou espaço rural, a ação do Estado é uma ação o quê? É uma ação dura, violenta, impositiva. Ok, galera? Tranquilo? Bem, vou apagar aqui para dar sequência ao nosso papo de hoje. Falar um pouquinho agora de Getúlio Vargas.
que é quem vai chegar ao poder em 1930. Vou te contar um pouquinho dessa história aqui agora. E vou fazer com vocês também a mapa mental. Então, fiquem à vontade aí, quem está escrevendo, quem está organizando seus estudos. Pega uma folha em branco e começa a rascunhar. Escreve lá. É legal você ter o próprio material. O seu material faz sentido para você. O meu talvez não faça para você. Espero que sim. Tá? Mas a ideia é que você tenha o próprio material. Vamos lá. Falar dessa era Vargas, 1930 até 1945. É um dos talvez mais controversos políticos da nossa história. Getúlio Dornelles Vargas. E, para falar da era Vargas, temos que começar falando do episódio chamado Revolução de 1930. Vamos lá. Amores, a Revolução de 30, ela tem esse nome, que foi o Vargas que deu. Na verdade, historiadores, preocupados em construir uma narrativa favorável ao governo Vargas, vão contar toda essa história, e vão chamar de Revolução o episódio, que na verdade foi um golpe. O Vargas, em 30, ele dá um golpe, impedindo a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Washington Luiz era o presidente à época, ele ia passar a fase presidencial para o Júlio Prestes, era um paulista, entregando a faixa para um paulista, e o Vargas vai aparecer para impedir que isso acontecesse. Então, qual o cenário dessa Revolução de 1930? Vamos montar isso aqui rapidamente, aqui no canto do quadro. Olha só, para entender esse momento, vamos dar um pulinho rápido na década de 1920. É uma década chave na nossa história. Vários movimentos aconteceram ali. O tenentismo, criticando o modelo eleitoral brasileiro, defendendo uma moralidade política, falando em voto secreto, falando em educação no país, a alfabetização das pessoas no Brasil, falando de modernização econômica, caminhar para a direção à indústria. Então os tenentes, o tenentismo defendiam um pacote de mudanças para o Brasil. E atuaram politicamente, se mostraram sua satisfação em movimentos como revolta do 18 do Forte, como a revolta em São Paulo, chamado segundo 5 de julho, como a Coluna Prestes, uma marcha enorme no interior do Brasil, combatendo, questionando, brigando contra os coronéis. Então, os tenentes se organizaram ali. Temos também a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que durou 4 meses. Foi fundado com a bandeira de reforma agrária. Alguém pode falar em reforma agrária nesse Brasil oligárquico? Complicado, Reforma agrária, não pagar dívida externa. Como é que o Brasil fez dívida externa? Bancando cafeicultor. Então era crítica a isso. Defendendo leis trabalhistas, os operários, e defendendo um governo popular. É óbvio que um partido com essa bandeira não era bem-vindo, bem-quisto aqui no Brasil, e vai durar apenas 4 meses. Mas mostrou ali uma alternativa, uma crítica ao chamado café com leite. Temos também a Semana de Arte Moderna, um momento fantástico da nossa história, quando intelectuais, artistas, escritores, romancistas, se posicionaram em defesa de um Brasil novo, um Brasil que deveria se transformar, deveria abandonar aquela estrutura agrária, latifundiária, exportadora, da mão de obra explorada no campo, se modernizar, olhar para o meio urbano, olhar para a cidade. São Paulo é o berço desse episódio, até porque São Paulo é o berço da modernidade. Embora o Rio fosse ter sido reformado, São Paulo é uma cidade mais pujante, mais forte, mais urbana, mais metrópole, mais cidade. Então São Paulo é o berço desse episódio, que criticou pesadamente o latifundiário, a estrutura oligárquica no país, exigindo mudanças políticas. Então temos aqui uma conjuntura na década de 20 de oposição a tudo isso, de uma crítica feroz a toda essa estrutura latifundiária da república oligárquica. E é nesse contexto que nós temos, em 29, não só a crise de 9, mas também a quebra do Pacto
oligárquico. Naquele momento, em 29, houve uma quebra do acordo do café com leite. Washington Luiz deveria indicar, melhor dizer, orientar o seu apoio político ao candidato mineiro, Antônio Carlos de Andrada, Ribeiro de Andrada. Só que o Washington Luiz optou por indicar o seu apoio, né, dar o seu apoio a Júlio Prestes, que é um candidato paulista. Então, seria um paulista indicando um paulista, quebrando o pacto oligárquico, quebrando o acordo do café com leite. Esse mineiro não se conformou em ficar fora do jogo político, tentou uma aliança com o Vargas e não consegue. E o Vargas opta, então, por uma outra aliança, a chamada Aliança Liberal, que reuniu ali o próprio Vargas, representante do Rio Grande do Sul, e o governador, na época presidente da província da Paraíba, o João Pessoa. Repare que entram no cenário político as chamadas oligarquias dissidentes, ou seja, oligarquias fora do jogo São Paulo, Minas Gerais. Temos aqui Rio Grande do Sul e Paraíba. Lançam uma candidatura, Vargas se candidata à presidência e perde as eleições. Uma eleição extremamente fraudada, nunca antes se roubou tanto nas eleições que roubaram naquela época, naquele momento. Votou morto, todo mundo votou ali. Tá? Foi um escárnio, né? E essa vitória fraudada da maneira que foi, deixou o Vargas possesso. Mas ele evitou acordo em não contestar o resultado eleitoral. Porém, João Pessoa, da Paraíba, não aceita isso. Se coloca contrário à vitória de Júlio Prestes, anuncia que algo tem que ser feito e misteriosamente morre. Ele é assassinado. A história do seu assassinato, pesquise, é bem interessante. Como morreu João Pessoa, não vou contar não, dá uma olhadinha lá que é legal essa história. Mas o Vargas usou a morte dele como um trampolim político, dizendo que morrer a voz da legalidade, morrer a voz que colocou contra o café com leite, contra os oligarquias, contra São Paulo, né, e que o Vargas então seria, a partir daquele momento, o representante da oposição. E com o Vargas vieram os militares e juntos derrubam o governo. Vargas, numa ação militar que parte do Rio Grande do Sul, vai até São Paulo, uma coluna do Vargas militar, encheram os trens de soldados, foram para São Paulo, em São Paulo não houve resistência e vieram para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro impediram a posse do Washington Luiz. Impedir a posse é um golpe, mas ganhou o nome de Revolução. E assim Vargas chegava ao poder, acabando com o café com leite. Uma vez no poder, Vargas inicia um longo período à frente da presidência, chamada Era Vargas, que é quebrada em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Vamos a eles. Começando pelo governo provisório. Ora, se algo é provisório, deveria o quê? Deveria acabar, né? O discurso do Vargas é que ele governaria o Brasil temporariamente, organizaria a política nacional, organizaria uma Constituição, um projeto eleitoral, feito isso, convocaria eleições e ele sairia da cena política. Só que não, né? O que aconteceu aqui? Quando o Vargas chega ao poder em 30, o provisório foi de 1930 até 1934, quando Vargas chega ao poder em 30, ele rapidamente constrói as suas bases de apoio. E, cara, você pode ter, é justo, as críticas que quiser o Vargas, mas que ele sabia o que estava fazendo, ele sabia. Né? E busca apoio junto a quem? Cafeicultores. Gente, cafeicultor sim. O Vargas sabe que o Brasil é um país agroexportador, vivendo um momento de crise econômica do capitalismo. 29 explodiu o mundo, galera. O Brasil sofreu muito com a crise de 29. Né? O Brasil vive de exportar café. Se você tem uma crise econômica violenta, ninguém toma café, né? Então o café encalhava. O que o Vargas fez? Cafeicultores, vou comprar o café de vocês. Eu, Vargas, eu, Estado, vou comprar o café de vocês agora. Não produzam 1 grão a mais. Vou comprar X. Plantou uma mudinha, eu não vou comprar essa mudinha. Diversifique seu investimento, beleza?
Então Vargas vai manter acordo do café, manter acordo com os cafeicultores. Os cafeicultores deram mãos para o alto. Obrigado, Vargas. Foram salvos aí por essa ação. E assim dão apoio ao presidente. A burguesia industrial, pela primeira vez no Brasil, vai ter apoio do governo. O Vargas, de maneira mais decisiva, investir uma grana na burguesia industrial, porque ele entendia ser importante dinamizar nossa economia. E assim vai pegar uma grana que ele recolhia impostos por conta do café e joga na indústria. E a ideia é que a indústria possa aumentar o seu volume, produzir mais, empregar mão de obra, população ganhando salário, pagando tributos, mantendo a renda do Estado. Então, a burguesia vai receber apoio e, em troca, apoia o presidente. O Vargas faz um acordo com os trabalhadores. Começa aqui o trabalhismo varguista, em que ele começa aquele projeto de concessão de direitos. O Vargas vai criar novas leis trabalhistas. Atenção, o Vargas não inventou a lei trabalhista. Ele ampliou as que já existiam, criou leis novas. Ele não inventou isso tudo, não. O que é legal perceber é que a maior contribuição do Vargas para a questão trabalhista é criar o Tribunal de Justiça do Trabalho. Porque não adianta ter a lei se não tem que observar o cumprimento da lei. Então, Vargas obriga a ter um Tribunal de Justiça, Ministério do Trabalho, para poder vigiar melhor todo esse processo. Agora, isso vale para qual trabalhador? Trabalhador urbano. Ele não mete a mão no campo. O campo segue abandonado pelo Vargas do trabalhista. Tanto que os cafeicultores estão felizes da vida com Vargas, porque o Vargas vai manter o latifúndio, o Vargas vai manter a compra do café excedente, o Vargas não mexe na questão trabalhista do campo. Não mexe. E assim ele consegue harmonizar o campo. O Vargas promove o que a gente chama de modernização conservadora. Você entende esse conceito? Ele não está mexendo nas bases do país, latifúndio, agroexportador, percebe? Vai ter um verniz de quê? De modernização, um verniz de indústria, de leis trabalhistas, de moralização política. Vão acompanhando. Então o Vargas assim tem apoio, voltando, cafeicultores, burguesia industrial, trabalhadores urbanos, operários, e apoio de militares. O Vargas nomeia os militares, governadores, na verdade, interventores federais, em cada estado do Brasil. O Vargas derrubou todos os governadores do Brasil, todos, menos que de Minas Gerais, mas derrubou todos os outros, alegando o quê? Foram eleitos pelo voto de cabresto, eleitos pela falcatrua política, pela fraude eleitoral, não são representantes legítimos. Olha o discurso do Vargas, que maravilha, O povo escuta isso e fica encantado, cara, o Vargas é o cara, Derrubou a tramóia, acabou com a fraude da galera aqui. O Vargas nomeou militares, interventores federais. Em última instância, galera, o militar obedece a quem? Quem está no topo da hierarquia militar? O presidente. Então, tem em cada governo do país, cada estado do Brasil, um governador, um interventor federal militar, é ter alguém que o Vargas indicou e vai fazer exatamente o que o Vargas mandar fazer. O Brasil todo está na mão de quem? Do Vargas. Ele faz isso tudo em um ano. Qual deveria ser o próximo passo? Convocar eleições. Ele fez isso? Não. Quem vai reclamar com Vargas? Quem vai fazer, então, oposição feroz ao Vargas? Quem não vai aceitar? Quem não vai aceitar a derrubada das eleições do Júlio Prestes? Quem não vai aceitar o governo de Vargas dessa forma? São Paulo. São Paulo faz, portanto, oposição a Vargas. São Paulo tem Vargas tão entalado da garganta, se eu não me engano, na cidade de São Paulo tem uma rua, praça, beco, viela com o nome Vargas. No país inteiro tem a Avenida Presidente Vargas, Praça Getúlio Vargas, Rua Getúlio Vargas. Em São Paulo, cidade capital, se não me engano, não tem nenhum. Me corrija, por favor, se eu estiver equivocado. Tá? Mas enfim, então São Paulo faz uma grande oposição ao governo Vargas. E o Vargas vai conversar com São Paulo. Porque ele sabe que não dá para peitar São Paulo assim de mar. São Paulo é o centro econômico. Não dá para brigar assim de peito aberto. Vou conversar. São Paulo, o que você quer para acabar a revolta? São Paulo diz, um interventor civil e paulista. Você nomeou um militar pernambucano, que é um civil paulista. Que falou Vargas, beleza, nomeou quem eles queriam. Acabou a conversa? São Paulo, não, queremos mais. Vargas diz, quer mais o quê? São Paulo responde, a gente quer um código eleitoral. Você falou que assumiu o poder no país por conta
do caos político, da desorganização política. Então, faça um código eleitoral. Beleza. Chamou os deputados e falou assim, ó, façam um código eleitoral. Código esse feito em 32, incorporado à Constituição em 34 e continha, para a gente saber, voto secreto, uma bruta conquista, voto feminino, uma conquista gigantesca, e a criação do Tribunal de Justiça Eleitoral, para avaliar crimes eleitorais. Vargas falou, beleza, então São Paulo, estão fazendo lá o Código Eleitoral, acabou a revolta, São Paulo? Não. A gente quer uma nova Constituição, porque você, Vargas, rasgou a Constituição quando tomou poder em 30. Então, Vargas, beleza. Convocou a Assembleia Constituinte, mandou fazer a Constituição, agora acabou São Paulo a confusão, vamos voltar às boas? Ela falou, não. Ainda falta um detalhe, presidente, que você sai da presidência e convoca eleições. E Vargas disse, eu vou para onde? Vou para lugar nenhum. Né? O Vargas se recusa a sair do governo naquele momento, né? Permanecerá à frente do Brasil. E aí aumenta a repressão aos paulistas, que são derrotados na chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo. Estou organizando aqui, ó, oposição a Vargas. Quem faz? São Paulo. Que movimento é esse? Revolução Constitucionalista. Lá no distante ano de 1932. Ok, galera? Tranquilo? São Paulo, então, é derrotado pelo governo Vargas. E em 34, Vargas, parece que é ironia, né? Ele convoca eleições presidenciais indiretas. Ao contrário do que dizia a Constituição, eleições diretas, o povo todo vota, Vargas disse que não havia tempo para organizar um processo eleitoral mais amplo. Então, excepcionalmente, faríamos uma eleição indireta e assim ele vence, né? Com eleições controladas dessa forma, Vargas assume a presidência eleito de forma indireta em 1934, dando isso, portanto, ao chamado governo constitucional. Tudo bem? Vargas vai, pela primeira vez, isso vai ser muito estranho para ele, governar tendo que obedecer a uma Constituição. Spoiler, só durou 3 anos, tá? Ele tem dificuldades em lidar com um projeto, um processo constitucional. Então aqui nós temos 1934 até 37. Beleza? Bem, vamos lá. O que tem de importante aqui, né? Primeiro, lembrar que temos uma nova Constituição, feita em 34, inspirada em Weimar, ou Weimar, a República Alemã do pós-Primeira Guerra Mundial. Essa Constituição aqui é bem liberal, fala em 3 poderes equivalentes, fala no voto secreto feminino, justiça do trabalho, justiça eleitoral, federalismo, né, você descentralizar o poder, os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, independentes, e um pode se impor sobre o outro caso de necessidade, enfim, uma Constituição liberal, por que não dizer liberal, né? E o Vargas, então, jura obediência a ela. Só que no plano externo, enquanto isso acontece no Brasil, no mundo, tem muita coisa acontecendo. New Deal nos Estados Unidos, o Estado intervindo na economia para resolver a questão econômica, a crise. Alemanha e Itália, nazifascismo. Portugal, fascismo. Espanha, fascismo. União Soviética, socialismo. Quer dizer, governos autoritários, não liberais, centralizadores, né? E o Vargas meio que na contramão disso tudo, com um governo aqui baseado nessa Constituição de 34. Em certa medida, esse cenário internacional, disputas ideológicas, né? Governos fascistas, capitalistas, socialistas e tal, isso espelha por aqui a formação de 2 grupos políticos. A e B, a Ação Integralista Brasileira, que é o fascismo tupiniquim, né, fundado em 1932 por um poeta frustrado chamado Plínio Salgado, um cara que participou, inclusive, da Semana Arte Moderna. Né? A e B tem um viés fascista, interventor, antiliberal, tá? Defende os valores da família, patrimônio, terra, enfim, esse discurso
bem conservador, autoritário, e oposição A e B nascia em 1935 a Aliança Nacional Libertadora, fundada por Luiz Carlos Prestes, né? Um filhote do tenentismo, né, da coluna Prestes, que deu a volta ao mundo, foi para a Alemanha, foi para a União Soviética, se formou, estudou, se consolida como um socialista, como um comunista. Esse cara funda a ANL com um discurso muito semelhante ao do PCB. Reforma agrária, direitos, derrubar o Vargas, né, combater o latifúndio. Então são propostas aqui bem distintas. Dois partidos políticos. O Vargas proíbe a ANL de existir, que ameaça a ordem institucional que ele desejava. Então essa ANL, ao ser colocada na ilegalidade, ao ser desmontada, ela vai dar um golpe, ou melhor, vai tentar dar um golpe no governo Vargas, que é a chamada intentona comunista. Do mesmo ano, 1935. O Vargas ele vai reprimir esse movimento, e ao reprimir a intentona comunista, ele vai criar a Lei de Segurança Nacional, que tem como bandeira máxima o combate ao socialismo, o combate ao comunismo. O Vargas vai implementar por aqui, vai acelerar no Brasil a ideia de terror do socialismo, o fantasma do comunismo, o fantasma de uma ação comunista que vai derrubar o governo democrático, que vai estabelecer aqui, vai transformar o Brasil uma União Soviética. Então, esse receio, né, esse medo aparece na intentona comunista, quando o Vargas alimenta, né, esses sentimentos por aqui. Vargas não só reprime a intentona, como prende todo mundo, né, com destaque para as prisões do próprio Prestes e da Olga Benário, sua esposa, que é uma mulher alemã, judia, comunista. Ela é a antítese do que o Hitler queria para a Alemanha, né? E essa mulher, grávida, é enviada para a Alemanha, onde ela vai morrer num campo de concentração. Mas antes deu à luz a sua filha, a Anita Prestes, professora aposentada da FRJ, professora de História, aposentada. Enfim, procure também a história dela, há um filme sobre isso. Recomendo, dá uma olhadinha lá. Então temos aqui o Vargas, né, atuando de maneira muito incisiva contra essa ameaça comunista. E em 1937 havia toda uma expectativa em relação ao ano seguinte, 1938, porque em 1938 acaba o mandato do Vargas, eleito em 1934, e deveria então ter eleições presidenciais. E o Vargas não quer largar o osso, o Vargas não quer sair da presidência. Pensa o que fazer, como eu posso manter o meu controle, como eu posso ficar na presidência. E nesse contexto todo, a solução vem através do chamado Plano Cohen, que é uma grande fake news. O Plano Cohen é uma grande fake news que diz respeito, né, a uma invasão comunista no Brasil. Os comunistas invadiriam o Brasil, atacariam o rádio, legislativo, prenderiam deputados, ministros, matariam o presidente, prefeito, governador, e instalar o caos aqui, porque para eles, né, como conservadores, a proposta socialista comunista é o caos, né, e nesse cenário o Plano Cohen é uma grande ameaça. E o Vargas precisava responder à altura dessa grande ameaça. E a resposta do Vargas a essa ameaça no Plano Cohen é qual? Ele vai à rádio, se não me engano, em novembro, 10 de novembro de 1937, ele vai à rádio e diz que ele salvaria o país, resumindo, que ele salvaria o país. E para salvar o país, ele suspende as eleições, ele suspende a Constituição, ele implementa uma nova Constituição extremamente autoritária, ele fecha o Congresso, coloca a polícia na rua. O que o Vargas faz em 1937 para afastar a ameaça golpista comunista é ele mesmo dar um golpe, né? Aqui você tem o chamado golpe do Estado Novo. E após o golpe do Estado Novo, Vargas inicia o período mais ditatorial da era Vargas, né? Quando temos ali esse Estado Novo, que nada mais é do que uma gigantesca e poderosa ditadura, que durou de 1937 até 1945. Bem, amores, vamos lá, olha só. As ditaduras, elas se sustentam por tripés, tá?
E o tripé aqui importante é o seguinte, é o tripé propaganda, censura ou repressão, ou as duas coisas, e direitos sociais. Vamos lá. Quando se fala em cidadania, ser cidadão é ter direito, ter acesso, garantir os seus direitos. Direitos civis, liberdade, direito à vida, direito à igualdade. Direitos políticos, votar, se representar politicamente. Direitos sociais, alimentação, lazer, saúde, segurança, educação, vestimenta, habitação, direitos trabalhistas, direitos sociais. Confere dignidade ao ser humano. As ditaduras muitas vezes retiram ou reduzem os direitos civis, suprimem sua liberdade, o direito à vida quando o Estado tortura e mata, retira o direito à vida, a igualdade, a liberdade de expressão, o Estado ditatorial retira os direitos civis, muitas vezes retira ou reduz os direitos políticos. O Vargas, por exemplo, eu vou adiantar isso, ele não só fechou o Congresso, como ele acabou com todo e qualquer partido político, não tem eleições aqui, retirou os direitos políticos, tá? E para compensar isso tudo, o Estado atua nos direitos sociais. Você não pode votar, mas tem educação. Você não pode, se você não é igual a ninguém, você é tratado com qualquer coisa, mas você tem uma suposta segurança, né? Você não tem o direito à sua vida assegurado. Vamos tentar aqui um plano para todo mundo ter seu próprio apartamento, sua própria casa, né? Então, os direitos sociais, eles são muitas vezes usados, né, para ocultar o que o Estado está retirando os direitos civis, os direitos políticos. Muitas vezes, isso aqui nem acontece de verdade. Como o Estado controla tem propaganda, controla a informação e censura qualquer ideia contrária ao Estado, ele fala o que ele quiser sobre isso. Então o Estado diz que a educação é fantástica, a segurança é incrível, né? Mas na verdade não tem nada disso. A propaganda é do Estado e a censura impede que alguém fale contra. Então esse cenário, né, é a base das ditaduras. Mais à frente você vai perceber que isso aconteceu também na ditadura militar, tá? Cenário parecido. A volta para cá, então temos propaganda, censura e direitos sociais como tripé ditatorial. A censura ela é muito grande e havia um órgão só para isso, que era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele atua tanto na propaganda quanto na censura. É o programa responsável, por exemplo, pela Hora do Brasil. Um programa de 2 horas, eram 2 horas, né? Que coloca todos os dias, segunda a sexta, contando os feitos do governo. Chamava ele Fala Sozinho, porque quando começava o programa, geral desligava o rádio, né? Havia até uma lei que dizia que era obrigatório em bares, restaurantes, confeitarias, padarias, ter um rádio ligado no programa, mas é só baixar o volume, ninguém vai ouvir mesmo, né? De qualquer maneira, você tem aqui uma propaganda do governo, uma censura muito forte. O samba do Rio de Janeiro foi bastante combatido, porque muitas músicas exaltavam a malandragem, e não pode ser malandro, ser trabalhador, né? Então, a censura vai ter muito trabalho com os sambistas aqui no Rio de Janeiro. Outra marca desse período diz respeito também à relação com os Estados Unidos, a chamada política da boa vizinhança, cujo embaixador, um dos embaixadores, era o Walt Disney. Conhece o Walt Disney? Walt Disney, né? Que vai desenhar lá o José Carioca como símbolo do brasileiro. O curioso é que o Zé Carioca ele é um malandro que não trabalha, né? Mas tudo bem, foi o Walt Disney que fez, o Walt Disney pode, né? Então é uma boa vizinhança aqui, que é uma tentativa de aproximar o Brasil dos Estados Unidos, porque os estadunidenses tinham medo do Vargas se aliar com quem? Com a Alemanha. Esse modelo político, ele é muito semelhante à ditadura nazista, né? No Brasil vai ter perseguição a alguns grupos nesse contexto. Então, havia uma preocupação dos Estados Unidos que o Brasil se aproximasse da União Soviética, se aproximasse da Alemanha, e ao se aproximar dos alemães, servir como uma ponta, uma porta de entrada do nazismo na América.
E, pasmem, amores, e muitos ministros brasileiros eram germanófilos, eram fãs da Alemanha. Teve um cara, Oswaldo Aranha, ministro do Brasil, falou assim: olha só, a aliança não é com a Alemanha, é com os Estados Unidos. Desviou um pouco esse foco. Né? Essa aproximação com os Estados Unidos nos trouxe, né, não só o Zé Carioca, mas nos trouxe também a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Começou a ser feita em 1941, num acordo com os Estados Unidos. Para esse acordo, o Brasil permitiria o uso de uma base em Natal, uma base militar americana em Natal, e assim eles iam controlar, né, o Oceano Atlântico. E o Brasil receberia grana e tecnologia para construir sua grande companhia siderúrgica, né, para garantir assim o nosso avanço, né, no campo da indústria. Com o passar do tempo, o Brasil vai acabar entrando na Segunda Guerra Mundial. Eu não vou aqui aprofundar esse assunto, mas é bem interessante. O Brasil pressionado pela opinião pública brasileira, porque torpedearam navios brasileiros do Nordeste, e o ataque aos navios é um ataque à nação, e o Vargas, o Estado estimulou, né, o nacionalismo. Então, atacar o navio, afundar o navio é um ataque ao país. O Brasil deve responder à altura, mandando soldados para a guerra. A história dos nossos soldados na guerra é uma história fantástica, vale a pena conhecer um pouquinho mais. E esses soldados brasileiros lutaram na guerra contra quem? Contra o Hitler. Com que discurso? Lutamos pela liberdade do povo alemão, lutamos contra a tirania do líder nazista, que é um líder autoritário, que centralizou o poder, que concentra tudo nas suas mãos, que impede a representação política, ou seja, eu, soldado, estou lutando na Europa, com neve na canela, enfrentando tropa italiana, tropa alemã, para defender a liberdade de um povo que não é o meu, e sendo que eu mesmo não tenho essa liberdade no meu próprio país. Calma aí. Tem algo muito errado aqui. Chamamos isso de contradição interna. Por que essa contradição interna? Ora, os nossos soldados lutam contra a ditadura, sendo que no Brasil existe uma ditadura. Essa percepção, ela ganha corpo junto aos estudantes, aos militares, camadas médias, intelectuais. Então a crítica ao Vargas cresce muito. Até porque o mandato do Vargas, mais uma vez, acabaria em 42, se não me falha a memória. Só que em 42, o Brasil estava na guerra. Então como é que vai ter eleição no meio da guerra? Então Vargas esticou o seu mandato mais um pouco. Resumo da ópera: Vargas é muito pressionado, e muito pressionado ele acaba renunciando à presidência do Brasil. Em 45, Vargas marca eleições para o dia 2 de dezembro de 45. Vargas convoca, manda uma convocatória de partidos. Então são criados partidos políticos, UDN, PSD e PTB. O PCB é refeito, é recriado, refundado naquele momento. Há uma carência de democracia no final de 45 e o Vargas convoca eleições e, pressionado, ele acaba renunciando, porque havia um grupo, os queremistas, que defendiam que Vargas deveria ficar na presidência. Quem eram os queremistas? O pessoal do PCB, uma parte do PTB, que são trabalhadores, e operários, que achavam que o Vargas devia ficar na presidência, porque se ele saísse, não haveria garantia das leis trabalhistas. E o Vargas, apesar de ser um ditador, um dos maiores do nosso país, é identificado como o pai dos trabalhadores. Ele construiu essa ideia. E em cima dela, ele vai tentar lucrar para permanecer no comando do nosso país. Beleza? Então, nesse sentido, Vargas renuncia, apesar de um grupo querer que ele ficasse mais um pouco. A renúncia do Vargas põe fim à chamada Era Vargas, iniciando, portanto, o chamado período democrático ou intervalo democrático. Vai ver isso agora. Eu acho o nome, o termo, intervalo democrático, muito bom, porque ele vai de 46 até 64. É uma janela de democracia no país, Os presidentes ali sofreram, viu? Não foi fácil para Dutra, o próprio Vargas, JK, Jane e Jango governarem um país nesse período. E eu vou aqui agora
abordar com vocês apenas 3 desses governos, muito rapidamente, falar de JK, Jânio e Jânio, né? Trazendo por as principais características desses governantes. Então, intervalo democrático. O Brasil vai ser uma ditadura varguista, uma ditadura militar. 1946, 1964. Vamos nessa. Bem, JK, Juscelino Kubitschek, 1956, 1961. Tá? O JK foi eleito, uma eleição complicadíssima, ele ganhou com 35,8% dos votos. Se fosse hoje, teria segundo turno, mas não havia isso naquela época. Né? Então, o JK, ele é eleito, há uma crítica à sua posse, tentou impedir a sua posse, ele garante, com o apoio de militares, a fase presidencial, né? E a sua grande marca, enquanto governante, foi o plano de metas, em que ele teria 31 metas para transformar o país e fazer o país desenvolver 50 anos em 5. A meta síntese, a meta que iria representar o sucesso do seu plano, era a construção de Brasília. Amores, Brasília deu muito problema. A nossa dívida externa, por conta de Brasília, triplicou no período. Obrigado, JK. Uma dívida externa monstruosa, enterrou o país junto a banqueiros internacionais, né, para fazer a cidade. Brasília é a capital do Brasil. Outra marca do seu governo, de respeito ao chamado tripé econômico, que com dinheiro do Estado para dos de base, capital estrangeiro, bens de consumo duráveis, capital privado nacional, bens de consumo não duráveis, ele consegue reorganizar nossa economia. Sim, de fato, o Brasil cresceu nesse período, em média 7% ao ano, é um belo crescimento, né? Mas o JK, ele promove esse crescimento às custas de uma enorme concentração de renda, do aumento do abismo social brasileiro, né? Como diria aquela música, o de cima sobe, o de baixo desce. Foi o que aconteceu no governo JK. As elites enriqueceram, a população mais pobre seguiu pobre, porém feliz. Feliz com o quê? Cinema, bossa nova, Brasil campeão mundial de futebol, 58, de basquete, 59, Eder Joffre, campeão de boxe, Maria Esther Bueno, campeã de tênis, né? O Brasil bateu na trave do Miss Universo. Então, o olhar foi jogado para essas conquistas, né? E colocou-se para escanteio, botou-se no cantinho da história a desgraça econômica oriunda desse governo. Então, o JK deixa essa imagem de um presidente que modernizou o país, que transformou, dinamizou a economia nacional. Beleza? Bem, JK governa, encerra seu governo sem grandes problemas, e temos ali eleições que colocaram na presidência Jânio Quadros, que é uma das figuras mais fantásticas da história brasileira. Um professor de português que tem uma carreira política meteórica. Ele foi vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal, senador e presidente. Ele foi tudo isso, teve todos os cargos políticos possíveis, né? E o último deles foi prefeito de São Paulo, em 82, quando ele derrotou a FHC. Uma coisa eleitoral fantástica. A FHC, rapidinho, vai ter uma foto na cadeira de prefeito antes das eleições. Jânio Quadros derrotou o FHC e na posse ele limpou com álcool a cadeira para tirar os vermes da cadeira, que era o candidato da oposição. Jânio Quadros é esse cara, né, populesco, né, um cara que fala para o povo, palavras simples, às vezes complica um pouco a mostrar que sabe, uma figura ali muito popular, populista, né, que vai
conquistar o voto de uma ala muito conservadora no país. Já observa isso quando a gente compara a sua política interna, como ele tratou dos assuntos do Brasil, com a política externa, como ele lidou com as questões internacionais. Internamente, o presidente Jânio Quadros trocou com biquíni, beijo na boca na rua, rinha de galo, lança-perfume, chamados assuntos menores, que não cabem ao presidente, né? Enquanto a economia, uma crise feroz por conta do JK, obrigado JK, uma crise feroz. Ele tomou medidas, Jânio Quadros, medidas de contenção de gastos, né, que impactaram na produção nacional. Quando ele tira subsídios do petróleo e do trigo, ele encarece o petróleo, encarece o trigo, a população percebe ônibus mais caro, gasolina mais cara, comida mais cara, pão mais caro, as empresas vão à falência por conta disso, aumenta o desemprego. Então o cenário econômico é caótico com o Jânio Quadros. Ele faz tudo isso em 7 meses de governo, porque ele não consegue resistir ao que ele vê na política externa. Política externa, ele aproximou-se de soviéticos e chineses, num contexto de Guerra Fria, né? O Jânio Quadros, ele deu uma medalha para o Che Guevara e para o Yuri Gagarin. Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, de 59, Yuri Gagarin, primeiro cosmonauta a sair da Terra, porque a Terra era redonda, né? Então, assim, essa dinâmica aqui da política externa colocou o Jânio Quadros em choque com os conservadores que o elegeram. Então, o Jânio Quadros não tem apoio dos opositores tradicionais e não tem apoio de quem o apoiou e o colocou na presidência. Ele não tem apoio de ninguém. E nessa total falta de apoio, o que ele faz? Renuncia à presidência. E quando o Jânio Quadros renuncia à presidência, renuncia na expectativa talvez ali de retornar ao poder, do povo falar, não cara, não, você volta ao poder, né? Ele acaba renunciando, ninguém foi para a rua gritar a volta, né? Ele acaba saindo da presidência, uma renúncia ali bastante estranha, e ao renunciar temos um problema. Quem vai governar o país? E aqui aparece a figura de João Goulart. E qual o problema do João Goulart? Vai governar de 61 a 64. Qual o problema do João Goulart? Ele tem uma faixa, colocaram nele uma faixa de comunista. O Jango não era comunista. O Jango, João Goulart, João Belchior Marques Goulart, ele era um reformista. Era um cara que imaginava um país transformado dentro da Constituição, pela própria lei. Em nenhum momento ele propôs golpe. Ele propôs um racha na democracia. Nunca foi a vibe do João Goulart. Não, um cara ali preocupado com as questões ligadas à Constituição, a respeito a essa Constituição. Então o Jango, ele assume o poder no lugar do Jânio Quadros num cenário de total pânico nacional. Como ele tinha sobre ele a ideia de ser um socialista, né, os militares fizeram tudo possível, ele não assumiu a presidência. Proibiram de voltar ao Brasil, estava na China. Ele proibiu de voltar ao Brasil, ameaçaram derrubar o avião dele em pleno ar de passageiro brasileiro, né, então ele pousou o avião no Uruguai. Ele assume a presidência num cenário de parlamentarismo, inventa um parlamentarismo aqui para ele poder assumir sem grandes pesos, né? É grande força, que o presidente fica enfraquecido no parlamentarismo. Ele assumiu no parlamentarismo. O Brasil não se entendeu em 2 anos, de 61 a 63 foi o caos no país. E em 63 tem um plebiscito que convoca um plebiscito para poder votar sobre parlamentarismo e presidencialismo. Votam no presidencialismo, o João Goulart é empossado de fato de seus poderes, e aí ele começa um projeto nacional, que é o chamado Plano Trienal, ou, prefiro aqui pra gente, as reformas de base, que é a grande marca do seu governo. Uma reforma agrária, reforma urbana, reforma política, reforma fiscal, reforma educacional. Havia um papo naquela época, galera, de acabar com a educação superior pública, virar tudo voucher, né? Isso em 61, 62. Era uma ação do MacUSAID, que é o Ministério da Educação dos Estados Unidos, para mudar a educação no país. Ele fala, minha reforma agrária
num país onde isso sempre e ainda é um problema para se resolver. Ninguém fala de reforma agrária. A reforma agrária foi um projeto comunista, sendo que vários países capitalistas fizeram reforma agrária, Estados Unidos, França. Né? João Goulart falava isso tudo. Reforma política, garantir ao analfabeto direito de voto, a plenitude da cidadania do analfabeto. João Goulart propunha isso. Né? Reforma urbana, você saber que hoje, 2020, na cidade de São Paulo, tem mais imóvel vazio do que gente morando na rua, ele queria combater isso, garantir teto para todo mundo, o Estado bancaria esse troço. Nada foi aprovado. O Congresso conservador e contrário ao João Goulart não aprovou nenhuma das reformas de base. Algumas, para serem realizadas, precisavam mudar a Constituição, o que torna o processo mais difícil. Mas mesmo assim, ainda assim, nada aconteceu. João Goulart não consegue levar o processo adiante. Nesse cenário de enorme desgaste político, são anos brigando contra a máquina, tentando ali a mudança da reforma de base, ele resolve ir para a rua e convocar o povo e falar: povo, eu estou querendo fazer as reformas de base, explicar para o povo o que era cada reforma. O povo foi para a rua com ele, 13 de março de 1964, uma sexta-feira 13, chuvosa, 5 horas da tarde, central do Brasil, Rio de Janeiro. Lá o povo ouviu o Jango e apoiou o Jango. José Serra estava lá, Brizola estava lá, apoiando João Goulart. Resposta veio na semana seguinte, 19 de março. Marcha da Família Cruz pela Liberdade. Ocuparam as ruas de São Paulo, mais de 500 mil pessoas nas ruas contra o João Goulart. E pedindo o quê? Uma intervenção militar. A solução a purificar a democracia seria uma intervenção militar. E é fato que a partir daí, os militares engrossaram o discurso e a ala golpista dos militares, que nem todo militar é golpista, mas a ala golpista do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se uniram naquele contexto para derrubar o João Goulart. É em oposição ao projeto reformista do Jango, com apoio de setores industriais brasileiros, camadas médias brasileiras, que o João Goulart sofre o golpe em 64. Por isso a gente fala em golpe civil-militar. Alguns falam golpe civil empresarial militar. Como para mim empresário é civil, eu boto no mesmo grupo, tá? Então, empresarial, golpe civil militar. E nesse cenário que ele vai sofrer o golpe. Foi até aqui, amor, beleza? Tranquilo? Para fechar o papo de hoje, bater aqui uma conversinha rápida sobre as principais características da nossa ditadura civil-militar. E assim a gente fecha a conversa aqui. Mas você já entendeu um pouco como funcionam no Brasil as ditaduras, né? É só lembrar do que fez o Vargas. Tem alguns traços em comum. Vamos aqui perceber um pouco isso. Mas finalzinho de aula aqui. Vamos apontar as suas principais características, tá? Bem, primeiro, lembrar que temos aqui de 64 a 85, né, militares governando o país. É legal perceber que são vários militares em que se alternam no poder. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel ou Figueiredo. Jornalista Hélio Gaspari trabalha a ideia de ditadura envergonhada, escancarada, derrotada, encurralada e acabada, para falar desse período ditatorial no país, né, mostrando que nossa ditadura é bem complexa, né, são 21 anos de idas e vindas, né, do modelo autoritário, momentos de maior controle político, momentos de diástole, pela medicina aí, ó, de diástole, né, de contração, e momentos de abertura, chamadas sístoles, quando o governo relaxa nas suas ações de censura e repressão. Tá? Então, é o tempo todo esse movimento de sístole e diástole, sístole e diástole. E tudo isso é marcado por uma grande censura, repressão. Vale lembrar que o Estado possuía órgãos, aparelhos de repressão, como o DOI-CODE, Senimar, né, Operação Bandeirante, que era bancada por empresários paulistas, que queriam ali conter, né, os abusos das esquerdas, dos comunistas. Há de se lembrar
de uma grande intervenção estatal em todos os setores, inclusive na economia. Essa ação estatal vai levar a gente ao chamado milagre econômico, aquele momento que se vê na geografia, né, em que o país desenvolve a sua economia num processo muito parecido com o que foi o modelo do JK, o tripé econômico. Então você tem aqui esse milagre que vai sofrer reveses após a crise do petróleo em 73, depois de 78, lá no governo Geisel. Você tem ali a crise da economia nacional, que também inicia-se ali a crise da própria ditadura, a tal da abertura lenta, gradual e segura, né? Temos aqui um autoritarismo muito grande por parte do Estado. Você enxerga isso através dos chamados atos institucionais. Um destaque para o AI-1, Operação Limpeza, tomou poder, tirou toda a oposição do entorno. AI-2, bipartidarismo e eleições indiretas a presidente. Bipartidarismo, né? Toda a oposição fica no PT, no UDN, perdão, agora me enrolei. Arena e... Gente, tanto partido na cabeça que eu até me enrolei aqui. MDB, Arena e MDB, né? Toda a oposição no MDB, o que faz a oposição brigar entre si o tempo inteiro, né? Um saco de gatos ali, assim, um calvando o tempo todo, e a Arena, pró-governo, arrumadinha, né? Com seu projeto político bem definido, atuando em benefício próprio. Então, o AI-2, bipartidarismo, eleições indiretas para presidente. O AI-3, eleição indireta para governador. O AI-4, uma nova Constituição que vai incorporar os atos institucionais ao texto constitucional, legalizando, formalizando a ditadura. E o AI-5 com aquela pancada, né? O AI-5 é uma resposta ao ano de 68, quando a oposição ganha força no país, marcha dos 100 mil, né, o pessoal na rua abaixo a ditadura, o povo no poder, contra o governo Costa e Silva naquele momento, né, exigindo eleições presidenciais. E no Congresso, Márcio Moreira Alves, um deputado federal do Rio de Janeiro, na Guanabara na época, ele faz um discurso contra os militares. Aí foi a gota d'água, pode ser a gota d'água, foi a gota d'água. Naquele momento, os militares, o comando de Costa e Silva, ordenam a cassação do mandato do Márcio Moreira Alves, deputado. Os deputados não cassaram o mandato do Márcio Moreira, e o Costa e Silva, então, não vê caminho, não vê solução. O que ele faz a partir dali? Aí sim. Aí é censura violenta, censura prévia, repressão violenta. A tortura ganha novas cores aqui, né, mais intensa. Proibição de habeas corpus, reuniões políticas, fechamento do Congresso, cassação de mandatos. Ali, a ditadura mostrou que veio, mostrou sua verdadeira e mais hedionda face. Então, os atos institucionais marcam esse autoritarismo. Um ato institucional, uma ação do executivo sobre todo o poder. Tá? Então, nesse sentido, eu tenho aqui esse episódio. E, para fechar essa análise mais ampliada da ditadura, perceber aqui a resistência. Né? Só um minutinho, o cara me escapa aqui. Falei antes, não botei aqui, a propaganda, né? Propaganda muito importante do governo Médici. 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Cantaram isso aqui recentemente de televisão, né? Propaganda do governo Médici, defendendo ali um país grande, poderoso, forte, né? E resistência. Aqui você tem os artistas intelectuais compondo, escrevendo, publicando, filmando, encenando ideias contra o governo. Então, teatro, revista, música, cinema, aulas, palestras, da galera ali, artistas intelectuais, questionando esse momento. É chamado romantismo revolucionário. É você usar esse caminho para questionar a ditadura. E quando isso tudo foi para a vala, por conta do AI-5, o que vai observar aqui é a luta armada. Aí você tem a guerrilha urbana e a guerrilha rural, quando grupos de opositores tentaram se organizar contra o Estado,
em células paramilitares, assaltando bancos, sequestrando embaixadores, tentando divulgar o país inteiro o que acontecia, querendo quebrar o controle da repressão e da censura, né? E buscando assim apresentar o Brasil ditatorial para o país inteiro enxergar que era uma ditadura. Então você tem aqui essas dinâmicas que caracterizam também a nossa ditadura civil-militar. E mais à frente, teremos um processo enorme chamado redemocratização, que vocês verão isso ainda em outro momento. Deixo aqui um agradecimento, um prazer estar com vocês, participar dessa jornada. Sucesso para todos e todas. Beijo grande no coração de cada um. Tchau, tchau.